para você, meu querido seguidor, querido aluno. Hoje vamos estudar sobre gêneros e tipos textuais. Vamos nos aprofundar mais em gêneros textuais. Pense em gênero como se eles fossem truques na manga do texto, cada um com sua mágica especial para encantar quem lê. Pense nas crônicas como contos de fadas modernos. Pense nas notícias como alertas de dragões a serem enfrentados. Pense nos bilhetes como mensagens secretas e listas de compras como mapas para a aventura culinária. E as receitas? Elas são como poções mágicas para encantar o paladar. Agora vamos mergulhar de cabeça neste conteúdo. Não esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E caso você não seja inscrito, você se inscreve. Gêneros textuais. Os tipos de texto podem ser descritos como unidades que transmitem significado, com propósitos específicos ou intenções de discussão. Nesse contexto, a intenção do emissor, ou seja, do locutor, pode ser expressa através do discurso. Esse discurso tem sempre uma pretensão, seja de informar, persuadir, narrar uma história, convencer, expressar uma opinião, entre outros. Bom, saber identificar os tipos de textos auxilia na execução de comunicações eficazes, muito embora nós utilizamos todos os dias, no dia a dia, sem nos darmos conta, muitas vezes, de qual gênero textual estamos usando naquele momento. E percebemos alguns tipos de gêneros textuais: as crônicas, carta, contos, verbetes, notícias, bilhetes, bula, resenha, manual de instruções, listas de compras, entre tantos outros. Usamos os gêneros textuais diariamente nas mais diversas situações comunicativas e, como eu falei anteriormente, muitas vezes nem nos damos conta. Tipo textual. O tipo textual diz respeito às estruturas linguísticas dos textos, identificando a predominância de expressões e estruturas sintáticas utilizadas, os elementos distintivos de cada tipo e o propósito comunicativo de cada um. Os tipos textuais são tipologia narrativa, tipologia descritiva, tipologia dissertativa, tipologia expositiva, tipologia injuntiva. É muito comum você encontrar nos livros, nas gramáticas, até mesmo em vídeos do YouTube. Apenas assim, os tipos textuais são o narrativo, o descritivo, o dissertativo, o expositivo e o injuntivo, que é a mesma coisa que tipologia narrativa, tipologia descritiva, tipologia dissertativa, tipologia expositiva, tipologia injuntiva. Agora é hora de comparar, para saber diferenciar entre gênero e tipo textual. Mas antes de entendermos sobre gênero e tipo textual, vamos relembrar o que é texto. Texto é uma produção verbal ou não verbal. Não verbal quando o texto é construído por gravuras. Existem certos avisos que não tem nada escrito com letras, mas tem a informação por meio de desenho. Então, o texto é uma produção verbal ou não verbal, independente do signo usado. Faz uma relação do contexto com o sentido de informar algo. Como exemplo aqui, eu poderia citar em alguns ambientes, como o posto de gasolina, tem um símbolo dizendo que é proibido fumar naquele local, né? Então, a figura com um círculo cortado ao meio e um cigarro dentro desse círculo é bem claro e as pessoas conseguem identificar e saber o que quer dizer aquele símbolo. Então, ali é um tipo de texto não verbal. Tipo textual. No que diz respeito à estrutura textual, é fundamental considerar os elementos que compõem o texto, bem como os objetivos comunicativos inerentes a cada um. E gênero textual? São categorias referentes aos tipos textuais que se relacionam com a função social do texto. A diferença entre tipologia textual e gêneros textuais. As tipologias textuais consistem em textos com estrutura fixa e objetivos claros.
como contar uma história, descrever uma paisagem, apresentar uma ideia, ensinar algo. Essas estruturas e objetivos se dividem em narração, descrição, exposição e injunção. Por outro lado, os gêneros textuais são textos definidos pelas tipologias, ou seja, pela intenção comunicativa e o contexto apresentado. Observe o seguinte exemplo. Trouxe para vocês aqui a receita de um cuscuz de milho e, do lado, o modo de preparo. De acordo com o exemplo que vocês estão vendo aí, temos tipologia textual. Que tipologia textual é essa utilizada? É uma injunção, pois o texto impõe ordem, não é? Cuscuz de milho, quais os ingredientes? Misture farinha de milho e sal. Adicione água aos poucos. Esse tipo de texto é chamado na tipologia textual de injunção ou até mesmo texto injuntivo. Já o gênero textual utilizado neste texto injuntivo é a receita culinária. Na próxima aula, iremos falar sobre gêneros literários. Os estilos literários são como os sabores de sorvete. Temos o narrativo, o lírico e o dramático. O narrativo é como contar uma boa fofoca. O lírico é todo cheio de sentimentos, ou seja, é bem sentimental. E o dramático é aquele que está sempre pronto para subir aos palcos. Nossa aula fica por aqui, até a próxima. Não esqueça de deixar seu like, ativar as notificações e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Coloca aí nos comentários a aula que você quer ver por aqui.